O que esconde o chão sagrado sobre o qual você pisa? Imagine entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano. É de cair o queixo. O mármore, o ouro, a imensa cúpula de Michelangelo. Tudo grita grandeza e poder. Mas agora, feche os olhos e imagine que sob seus pés, a uns 10 metros de profundidade, existe uma cidade silenciosa de mortos. Não uma cidade qualquer, mas uma antiga necrópole romana com ruas de túmulos, mausoléus decorados e inscrições milenares. E no centro exato de tudo isso, bem debaixo do altar papal, o que os arqueólogos acreditam ser os ossos do próprio pescador de Galileia, Simão Pedro. Isto não é lenda. É a comprovação científica de que a maior igreja da cristandade foi construída sobre um cemitério para guardar seu maior segredo. A história começa no século I depois de Cristo. A colina do Vaticano não era o centro do mundo cristão. Era um subúrbio de Roma do outro lado do rio Tibre. Era uma área pantanosa e insalubre, mas também o local de um circo construído pelo imperador Calígula e depois ampliado por Nero. E crucificavam-se criminosos e indesejáveis. A tradição cristã, desde sempre, diz que o apóstolo Pedro foi martirizado neste circo. Crucificado de cabeça para baixo por volta do ano 64 ou 67 depois de Cristo, durante a perseguição de Nero. Como era costume, seu corpo teria sido entregue aos cristãos romanos para ser sepultado na necrópole próxima, numa humilde cova. Por quase 250 anos, os cristãos, clandestinamente, veneraram esse local. Em 326 depois de Cristo, o primeiro imperador cristão Constantino decidiu marcar o local para sempre. Ele enfrentou um desafio de engenharia colossal. A colina era íngreme e o cemitério estava em declive. Sua solução foi radical, típica da ambição romana: aterrar a colina inteira. Ele mandou seus trabalhadores cobrirem a necrópole com terra, criando uma plataforma plana e sólida. Sobre essa base, ele ergueu a primeira e colossal Basílica de São Pedro, posicionando o altar exatamente sobre o ponto que a tradição indicava como o túmulo do apóstolo. Durante séculos, isso foi uma questão de fé. Mas no século XX, a ciência entrou em cena. A pedido do Papa Pio XII, em 1939, começaram as escavações sob a Basílica. O que encontraram foi algo saído de um filme de Indiana Jones. Os arqueólogos descobriram uma cidade dos mortos perfeitamente preservada. Como a terra de Constantino selou tudo como uma cápsula do tempo, os mausoléus pagãos e cristãos estavam intactos, com suas pinturas, mosaicos e inscrições ainda vibrantes. Eles literalmente abriram uma janela para o século I. Seguindo uma avenida de túmulos, eles encontraram um ponto focal. Um pequeno monumento simples, do século II, construído para marcar e proteger um local específico. E as pistas eram irresistíveis. Grafite nas paredes próximas com inscrições como "Petrus está aqui" e "Pedro roga por nós". Dentro desse nicho, na década de 1950, foram encontrados ossos de um homem idoso, robusto e sem pés. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e cortar os pés era uma maneira prática de retirar o corpo da cruz. O Papa Paulo VI anunciou em 1968 que, após minuciosos exames, havia provas convincentes de que aqueles eram, de fato, as relíquias de São Pedro. A ciência nunca poderá provar com 100% de certeza, mas todas as evidências, sejam elas arqueológicas, históricas e tradicionais, apontam na mesma direção. Portanto, a próxima vez que vir uma imagem da Basílica de São Pedro, lembre-se, sua verdadeira fundação não é de concreto ou mármore. É uma colina de terra, preenchida com a fé dos primeiros cristãos, que acreditavam que aquele pedaço de terra comum guardava a semente da sua igreja. O humilde túmulo de um pescador que se tornou a pedra fundamental de um império de fé. A basílica não foi construída perto do túmulo de Pedro. Ela foi literalmente construída sobre ele, selando para sempre a conexão entre a humildade das origens e a grandiosidade de uma história de 2000 anos.